como Paulo. Mas João ele coloca de uma forma tão interessante que se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que agradar também ao nosso próximo. Então isso faz eu entender que, como discípulo do reino de Deus, eu preciso ser esse membro do corpo. E ser membro desse corpo é entender, é perceber e sentir que nós precisamos um dos outros. Aleluia. Né? E Paulo fala lá no capítulo 11 de Coríntios, né, de uma forma tão interessante, né, que um membro do corpo, ele não pode, por exemplo, ele não pode dizer para o outro membro que não precisa dele. Né? Já pensou se o meu olho começasse a brigar com a minha orelha, e a orelha dissesse para o olho que não precisasse mais dele, né? E nós percebemos que um membro precisa do corpo. Ou se a mão então brigasse, né, com o pé, dizendo que não precisasse mais do pé. Se a mão dissesse isso, aí o pé poderia responder: ah, é? Como que você vai chegar agora até lá para pegar aquele objeto? Então percebemos esta uniformidade dos membros. E assim é quando nós estamos reunidos na presença de Deus, né? Aí Jesus ele se faz presente e faz nos sentir, entender que nós estamos como membros desse corpo. Isso nos alegra, isso nos motiva e isso nos enche de vida. E um dos trabalhos que nós temos dentro desse corpo, aqui na nossa igreja, nós chamamos de bate-papo. Porque no bate-papo, alguém aqui já fez um bate-papo sozinho, só você e a parede? Tem alguém aqui? Ninguém? Você nunca fez um bate-papo com a parede? Não? Não, né? Você percebeu? Então precisa de uma congregação, precisa de pessoas unidas ali. E quando essas pessoas estão unidas, é justamente os membros, né? Cada membro completando a uniformidade desse corpo. E aí percebemos que nós, como membros, fazemos parte de um só corpo, que é Cristo, né? Como Paulo diz, que a cabeça desse corpo é Jesus. Então por isso nós precisamos ser dirigidos por Jesus, porque Ele é o cérebro, Ele é a cabeça, Ele é a direção desse corpo. Glória a Deus. E nós vimos, né, que o bate-papo, ele movimenta esse corpo de Cristo. Ele nos faz perceber que fazemos parte desse corpo. Por isso o bate-papo é feito nos lares. Porque traz esse sentimento de família, né? Traz esse sentimento do que é uma família espiritual. Glória a Deus. Então nós falamos, né, que através de nós fazermos parte desse bate-papo do corpo de Cristo, Jesus ele se manifesta. E ele se manifesta e ele se alegra de tal maneira que ele deu exemplo. E nós vimos na terça-feira antepassada. Nós já vamos falar um pouquinho também sobre isso, da terça passada, gostei. Ficamos aqui maravilhados de ver, né, o nosso irmão Eduardo falando do coração, também sobre o bate-papo, né? Mas ele falou um item que nós vamos comentar aqui nessa noite. Por isso nós temos que entender isto e acreditar na promessa da palavra, acreditar no poder da palavra de Deus, para nós adquirirmos, recebermos as vitórias, as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Mas nós falamos, né? Jesus ali na casa de Pedro. Então percebemos que através desta igreja no lar, desses membros reunidos no lar, como igreja, e como esse grupo que nós chamamos de bate-papo do reino de Deus, aí percebemos que quando estamos reunidos como igreja no lar, Jesus manifesta a cura,
Porque Jesus ali na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Né? Nós falamos também ali de Jesus naquela casa aonde levaram um paralítico. Quando desceram aquele paralítico, a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem: filho, perdoados são teus pecados. Tenha ânimo, porque agora você está perdoado. Então nós percebemos que através de participar desta reunião, os nossos pecados são perdoados. Por isso João disse, né? Se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Nós falamos também de Jesus ali na casa de Marta e Maria. Né? E ali Jesus trouxe o quê? O reino de Deus naquela casa. Louvado seja Deus. E por último nós falamos, né, de Jesus na casa de Zaqueu. É tão lindo isso, né, que a gente começa a ver que estamos nesse trabalho, nesta ação, neste movimento do bate-papo, nos lares, pregando a palavra de Deus, falando do reino de Deus. Quando Jesus ele chegou na casa de Zaqueu, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Jesus levantou a mão e disse o quê? Houve salvação nesse lar. Onde chegou salvação nessa casa? Então, no bate-papo também há salvação. Que legal, né? Que maravilha. Glória a Deus. No bate-papo a cura. No bate-papo a perdão do pecado. No bate-papo a manifestação, movimentação do reino de Deus. E até salvação. Quem acredita que Deus já está fazendo isso no nosso meio? Oh, aleluia! Eu me preocupo muito com isso, né? Porque não é mais uma estratégia de uma pequena reunião em uma casa. Não. Estamos aqui porque a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Jesus fazia isso. E ele mesmo disse que aquele que crer nele, aquele que acreditar nele, não somente vai fazer o que ele fez. Vamos ver quem vai entender agora. Vamos ver quem vai vibrar agora. Vamos ver quem é membro do corpo de Cristo. Mas também vai fazer as obras que eu fiz, disse Jesus. E mais ainda. Aleluia! Vibrou. Quem vibrou, ele sabe. Quem vibrou agora, ele sabe que através dele vai haver cura. Jesus vai te usar para você curar. Como discípulo do reino, ele deu autoridade. Nós vimos lá no capítulo 10 de Mateus. Eis que eu estou dando autoridade agora para vocês expulsar os espíritos malignos, para você curar os doentes e você fazer maravilhas no meu nome. Aleluia. E nós cremos nisso. E há muitos testemunhos já. De pessoas que estão sendo curadas, estão libertas, abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós percebemos que esta ação do corpo de Cristo, ela não pode acontecer de uma forma sistemática. Ela não pode acontecer somente porque é uma estratégia ou mais uma reunião. Não. E também nem porque nós somos um grupo de Deus, nós somos religiosos, e religiosos têm que fazer ali os seus movimentos, os seus costumes tradicionais para buscar a Deus. Não. Aleluia. Esse bate-papo ele tem que fluir de forma natural. Diga comigo, natural. No sentido de espontâneo. Tem que acontecer naturalmente. Porque nós somos discípulos do reino. E quando nós se reunimos em nome de Jesus, ele se faz presente. E quando Jesus está presente,
É como desde os meus dias de novo convertido, os irmãos diziam, aonde Jesus está, Alguma coisa acontece. quem crê que vai acontecer muita coisa quando você estiver ali com Jesus? Vai acontecer muita coisa, irmão. Muita coisa. Demônios vão ser expulsos, enfermidades vão ser curadas, espíritos malignos sairão, corações serão consolados, vidas serão abençoadas, e você vai ver muitos sorrisos, expressando a sua alegria e glorificando ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Aí eu estava pensando, nessa mensagem, pensei no que o Eduardo trouxe também. Ele foi muito sincero, ele simplesmente expressou a realidade, o que está acontecendo. Porque o bate-papo é uma célula no corpo de Cristo. E quando o corpo humano ele adoece, é justamente porque certos tipos de células, elas se adoecem. Então eu já vi até em alguns documentários jornalísticos, desses pesquisadores da medicina, e achei interessante porque alguns tipos de doenças combatidas através de um vírus, por aquela engenharia química. Eles injetam no corpo humano, aí estimulando as células boas a curar as células doentes. Vou repetir: estimulando as células boas a curar as células doentes. Tem células boas aqui nessa noite? Aleluia! Já entendeu o recado, Você mesmo. Deus vai fazer essa obra através de você. Glória a Deus. Então, para que esse bate-papo ele seja natural, ele seja espontâneo, ele já esteja ele já esteja ali enquadrado, posicionado já no reino de Deus, então ele já vai fluir naturalmente pelas bênçãos de Deus. Aí eu fiquei pensando, esse bate-papo, ele precisa ter o DNA de Deus nele. O DNA de Deus tem que estar nesse bate-papo. Aleluia. Eu não sei explicar, decifrar as palavras DNA no sentido científico, mas eu sei que o DNA é justamente o que aponta o fator genético do nosso corpo humano, Mas eu queria falar aqui desse DNA de Deus, e nesse DNA de Deus eu gostaria até de ousar, de me atrever a dizer que ele significa Deus naturalmente abençoando. Quem quer fazer parte desse DNA? Quem quer que esse DNA seja inserido na sua vida, no seu bate-papo, no momento que nós estivermos reunidos ali? Porque quando nós estivermos reunidos ali para adorar a Deus, naturalmente Deus vai curar, Ele vai libertar, Ele vai alegrar, Ele vai transformar, Ele vai até batizar com o Espírito Santo. E nós seremos batizados com o Espírito Santo com sabedoria, Aleluia. Glória a Deus. Eu estava dizendo até ali o professor lá na escola de liderança, quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, eu quase quebrei o banco da igreja, ralei todas as canelas, numa vigília aqui na nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente é algo muito maravilhoso a presença de Deus. Mas nós temos que entender a palavra. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo nunca fará nada se eu desejar, se eu querer, e eu preciso entender o que Ele quer fazer através de mim. Glória a Deus. Então Ele nunca me forçará a fazer nada daquilo que eu não quero. Por isso precisamos entender a palavra de Deus. Aleluia. Então esse DNA ele tem que estar inserido nesse bate-papo, o DNA de Deus. Eu quero convidar agora para nós lermos esse texto. Você vai ver que esse DNA é o DNA de Deus.
em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Tá certo, agora é o próximo, 28. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez o quê? Ele naturalmente abençoou. Olha lá. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Até isso tá bom. Ó, então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Se você tiver agora um pouquinho ligado, conectado em Deus, você já está agora: Jesus, eu quero esse DNA no meu bate-papo, né? Porque no bate-papo, estando inserido o DNA de Deus, que vai acontecer? Naturalmente a bênção, ele já está abençoado. E um bate-papo abençoado, ele vai ser o quê? Fértil. Ele vai ser produtivo. E quando ele se torna fértil e produtivo, ele vai multiplicar. Mas para que isso aconteça, é necessário ter o DNA de Deus. Deus naturalmente abençoando. Ele precisa estar presente. Ele precisa estar no controle. E para que Deus esteja presente no controle, é aí que está. Nós precisamos chegar num denominador comum. Porque é tão interessante, nós seres humanos, que somos a criação de Deus, como disse aí no texto 27, né? Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. É tão extraordinário que nós seres humanos, nós somos autossuficientes. Ou seja, não somos robôs. E por nós sermos autossuficientes, a nossa mente ela é espontânea. Ela age segundo a sua escolha. Ela age espontaneamente segundo a sua vontade. Só que cada um de nós, né, somos diferentes um dos outros. Isso já começa pela aparência, né? Você vê que alguma raça de animais é difícil, né? Se você tiver, né, uma certa distinta raça de animal, e você tiver vários da mesma cor, né, do mesmo tamanho, do mesmo estilo ali, aí você vai chamar um de Chico, outro de Tião e outro de Zé, né? Aí na hora que eles estiverem tudo misturado, você olha tudo igual assim agora. Quem que é o Chico, quem que é o Zé, né? Aleluia. Mas se nós colocarmos aqui o Felipe, o Gustavo e o Eduardo, alguém vai se confundir quem é o Felipe, quem é o Gustavo e quem é o Eduardo? Não vai se confundir, né? Eu sei que uns vão brigar, não, eu sou mais bonito, né? Eu sou mais feio. Mas você vê que pela fisionomia já se difere. E a nossa mente é mais ou menos assim, né? Então quando se fala Deus está no controle, aí que está. Cada um vai querer que o controle seja feito segundo o que ele quer, segundo o que ele pensa, segundo o que ele acha.
Por isso Paulo escreve que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus. Então nós temos que ter humildade para entender que Deus está no controle. Deus independe da minha vontade, do meu gosto e principalmente do meu achoísmo. Agora, se nós estivermos em vários, em muitos e até milhares, mas todos chegarem ao denominador comum, que Deus estará no controle, quando todos nós entendemos em conjunto que precisamos seguir a palavra de Deus, embora seja uma variedade, mas todos vão caminhar no mesmo caminho, na mesma direção e da mesma forma. Né? Por quê? Porque todos estão de acordo. Por isso, há tanto tempo atrás, o profeta Amós, ele escreve lá: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Mas se todos estiverem com o mesmo acordo de colocar Deus na direção, e como se coloca Deus na direção? Pela nossa axiologia? Não. Deus se coloca na direção como todos nós decidimos a seguir a palavra de Deus. Aí tudo corre bem. Aí podemos ser. Aí todas as diferenças elas são ajustadas. Aleluia. Porque é interessante quando se fala nisso, né? Imagine aqui se nós falássemos agora: vamos pintar essa parede. E fôssemos fazer um plebiscito de que cor iria pintar essa parede. Né? Um ia falar de xadrez, outro ia falar: vamos fazer estrelinha, né? Vamos pintar de tal cor, vamos fazer listrado, né? Cada um ia ter uma opinião. Nós somos assim, cada um temos gosto. Por isso nós precisamos deixar Deus na direção. Porque Deus estando na direção, aí tudo vai caminhar segundo a vontade de Deus, através da palavra de Deus. Aleluia. Então, para que este bate-papo ele seja naturalmente abençoado, ele tem que ter esse DNA. Como aí em Gênesis fala, né? E Deus disse: olha, eu estou abençoando vocês, vocês são abençoados, e vocês serão férteis e vão se multiplicar. Então perceberemos que as coisas começarão a acontecer. Porque a palavra de Deus é poderosa. E Jesus disse que pode passar os céus e a terra, porém a sua palavra não passa. Glória a Deus. Eu disse no início que algumas doenças são causadas no corpo humano por causa de células doentes, né? Então são usadas, as células boas são estimuladas, são reavivadas, são direcionadas para que as doenças sejam curadas. Então, quando um bate-papo ele não está caminhando, ele não está se multiplicando, ele não está progredindo, racionalmente entenderemos que esse bate-papo está doente. Quando alguém começa a espirrar na sua casa, não é nem uma gripe, um resfriado, o que você faz? Nossa, você vai morrer. É assim que você fala? Você vai falar: toma um Benegripe, né? Toma uma aspirina, você vai ficar bom, eu vim em folha, né? Então, ou seja, quando uma doença é detectada, há uma ação para que aquela doença seja combatida, né? Seja curada, seja sarada. Glória a Deus. E Jesus, ele entrou dentro daquela igreja, daquela sinagoga, e foi dado um livro. E Jesus, lendo o que estava escrito naquele livro, capítulo 61 de Isaías, ele começou a proclamar, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e me pôs a dar a liberdade aos cativos,
E me pôs a dar a visão aos cegos e a cura aos doentes. Aleluia. Jesus disse que se nós crermos nele, faremos as obras que ele fez e poderemos até fazer mais. Então significa que nós temos o Espírito Santo de Deus. Quem nesta noite levanta a sua mão e libera o seu coração para pedir agora: Espírito Santo, toma posse da minha vida e me usa a partir de agora para curar os enfermos, e me usa agora como célula sadia, como célula boa para curar aqueles que estão necessitados. Aleluia. Isso é muito interessante quando nós confessamos, né? Paulo fala sobre muito. Quem gosta aqui na nossa igreja de falar sobre isso é o pastor Eli, né? O poder da palavra sonora, né? Que nós estamos falando, porque Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Se você está cheio de fé, o pastor fala: diga que você está abençoado. Eu estou abençoado. Diga que o demônio vai sair. Ele vai sair em nome de Jesus. É o que está lá dentro. Poder de Deus, a palavra de Deus. A boca vai confessando, a boca vai proclamando, né? Isso é tão forte que Paulo disse: com a tua boca confessares e creres que Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, você já está salvo, né? Aleluia. E pensar que muitos pagavam até indulgência para receber a salvação no passado, sendo que a salvação é pela fé, crer no Filho de Deus. Ele é o meu Salvador, ele é meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso pode acontecer na igreja. A doença tem que ser detectada. Vamos ver o que Paulo nos alerta em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 11, o texto da ceia, versículo 30. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz aí: por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Aleluia. Irmãos, precisamos do DNA de Deus, né? Para estarmos abençoados, para estarmos curados, para estarmos atentos, apercebidos, inseridos, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ele já é a bênção que flui natural. Não é que Deus é natural, não é nesse sentido, né? Eu creio que os irmãos estão entendendo o sentido da colocação, né, da palavra. Deus é sobrenatural. Mas quando a bênção dele, né, está em nós, então naturalmente, ou seja, no sentido de espontâneo, né, ela já flui por naturalidade. Não precisa forçar, é somente crer na promessa da palavra. Então nós precisamos ter essa convicção, né? E é tão interessante que nós entendemos quando precisamos estar sarados, curados. Não somente nós desfrutaremos desta cura, mas seremos usados para curar aqueles que estão doentes, né? E quando eu falo nisso, eu lembro muito do irmão André, quando conta o testemunho dele, para qualquer um que conversa com ele, né? Ele sabe de onde Deus tirou ele. E agora, o desejo do coração dele agora é de ajudar aquelas pessoas que estavam na mesma condição que ele esteve, né? Agora que ele foi curado daquele problema, agora ele quer ajudar os outros que estão naquele problema. Isso é muito lindo, né? Então é a célula boa agora sendo estimulada, né? Aleluia, porque meu corpo começa a correr, né? Os malandros aí fora tem mania de falar sangue bom, né? Mas é interessante pensar no sangue forte que começa a correr nesse corpo, hein? As células começam a pegar fogo. Aleluia. Né? E o corpo que está ativado com esse sangue forte, esse sangue poderoso de Jesus, né?
Imagine agora essas epidemias, de tanto vírus, de tantas doenças, até São Paulo, por esse dia agora, está falando sobre sarampo de novo. Alguns ficam com medo até de assentar no banco do ônibus. Né? Ai, meu Deus. Aleluia. Eu lembro do missionário, quando pregava, né? Eu via o missionário pregando. Se você sentar em um lugar onde tem contaminação, esses vírus vão ser queimados pelo poder de Deus. Quem acredita nisso? Amém. E ao invés de ser infectado, não, vai ser abençoado, porque agora o doente vai sentar aqui, ele vai ser curado também. Oh, aleluia! Não estou exagerando não, leia a Bíblia. Veja o que aconteceu com o profeta Eliseu. Depois que jogaram a ossada de Eliseu lá no sepulcro, só de colocarem lá outro morto dentro do sepulcro do profeta Eliseu, só daquele corpo, aquele defunto encostar nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Meu Deus do céu. Esses crentes é doido mesmo, né? Cada conversa, não é doido não. É a palavra de Deus, aleluia. Quem crê na palavra, diga amém. Amém. Quem crê no poder da palavra, diga graças a Deus. Quem crê que a palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas? Amém. Mas quem crê se a Bíblia dissesse que fosse Jonas que engoliu o grande peixe, você acreditaria da mesma forma? Aleluia. Glória a Deus. Então, para que o bate-papo tenha o DNA de Deus, precisa curar a doença. Amém? A doença tem que ser sarada. Nós temos que ser sarados, né? Costuma-se até muito a dizer, até mesmo no MDA, que ovelhas sadias geram ovelhas sadias. E quem gera as ovelhas não é o pastor. O pastor cuida das ovelhas, mas quem gera as ovelhas são as ovelhas. E ovelhas sadias geram ovelhas sadias. Segundo passo, para que esse bate-papo tenha o DNA de Deus, é preciso também eliminar a esterilidade. Né? Jesus falou que ele vai abençoar, vai ser fértil, vai. Gênesis 1:28. Ele abençoou o homem e a mulher, mandou que eles fossem férteis e multiplicar. E a esterilidade é inimiga da multiplicação. Então é preciso nesse bate-papo detectar esta esterilidade, para que ela também seja curada, para que haja a multiplicação, para que haja, aleluia, o nascimento de muitas vidas no reino de Deus. Vamos ver isso em Lucas 13, capítulo 13, do 6 ao 9. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo, e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos, e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Na linguagem Almeida, por que ocupas ainda a terra inutilmente? Né? Meu Deus! Quem sabe quem é um jardineiro? Não. Pode dizer Jesus, não está errado, né? É que Jesus ele foi e falou que agora eu vou deixar vocês com o jardineiro aqui tomando conta de vocês. Né? Quem é que intercede por nós? Quem é que clama pelas nossas fraquezas? Então eu creio, se há um bate-papo estéril, se há uma fé estéril, eu creio aqui piamente que o Espírito Santo agora está intercedendo por você, para que a sua esterilidade seja curada, seja sarada e restaurada em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive a minha, Pai. Aleluia. Também sou filho de Deus, Senhor. Glória a Deus.
É porque o pregador fala assim, a turma pensa que o pregador só está falando com o povo. Não, irmãos. Eu sou o primeiro que preciso de Deus. Como né, eu gosto dessa expressão missionária, né? Eu sou o mais bobo, então eu preciso de mais de Deus ainda na minha vida. Aleluia. Olha, cadê o jardineiro? A palavra jardineiro fugiu. O jardineiro foi embora. Oh, meu Deus. Glória a Deus. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Mas se não der, mande cortá-la. Eita, meu Deus. Então nós percebemos que a esterilidade, ela é algo muito terrível. E para que ela seja curada, restaurada, combatida, é preciso que venhamos detectá-la. E para que possamos detectá-la, precisamos então olhar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos fazer entender essa esterilidade, para que possamos se humilhar, porque aquele que se humilha, ele recebe o favor de Deus, ele alcança o favor de Deus. E Jesus disse, Pedro disse, né, humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo certo ele nos exalte. Então, quando nós se humilhamos e reconhecemos que precisamos ser produtivos, que precisamos ser abençoados, eu creio que o mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, que abriu todos os ventres maternos, eu creio que este mesmo Deus, ele está aqui nesta noite, e ele está abrindo a nossa madre espiritual. E o diabo pensou que ia cortar, mas não vai cortar não. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. É só você tomar uma posição, né? É só você querer, é só você ter fé. Glória a Deus. E quando nós detectamos essa doença, essa esterilidade, afastamos ela, então agora passa a predominar esta saúde, passa a predominar esta cura, esta bênção de Deus. E quando esta bênção de Deus, essa saúde espiritual, ela começa a predominar, ela começa a estar inserida, ela começa a fazer parte, então aí começa as bênçãos de Deus ser derramadas, ou seja, aí ela começa a se multiplicar, e ela se multiplica de tal forma, e ela se multiplica de tal maneira, que até aqueles que estiverem do lado, até aqueles que estiverem na casa, até aqueles que estiverem na rua, até aqueles que estiverem no bairro, na cidade, no país e até em outros países, eles começarão a ser abençoados também em nome de Jesus. Quem acredita nisso, levante a sua mão. Glórias a Deus. Aleluia. Eu creio. Apocalipse 22:2. O DNA de Deus é saúde. E esse DNA de Deus, Deus naturalmente abençoando, Ele faz que esse bate-papo seja saudável. Ele faz que esse bate-papo seja abençoado. Aleluia. E no meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A saúde das nações, a saúde de todos, a saúde de cada membro, a saúde dos jovens, a saúde dos irmãos, a saúde das irmãs, a saúde do bate-papo ali da casa da irmã Edna, a saúde da casa do bate-papo do irmão Jacomo, a saúde da casa do bate-papo da irmã Patrícia, do irmão André, de todos os lugares, vai pegar, vai andar, vai caminhar
terminar. Sai, capeta, da frente, que nós vamos passar. Estamos chegando com Jesus e a saúde do nosso lado, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória, deu até uma emoção agora, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Que coisa linda, né? Olha. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu creio que vou chegar lá. Em nome de Jesus. Esse texto, né? Esse texto é extraordinário. Porque literalmente esse texto, ele é uma profecia. Porque no sentido literal da palavra é uma profecia que ainda vai se cumprir. Mas aí que está. A palavra de Deus, ela é rica em revelação, né? Alguns pregadores têm as suas formas, né? Você vai observar quando se fala, né, na interpretação da Bíblia. Então, alguns pregadores usam alguns termos diferentes. Mas esses termos diferentes sejam o mesmo denominador comum, né? Então a interpretação da Bíblia, ela se aplica de forma literal, de forma simbólica, que é a mesma coisa de tipológica, alegórica, né? E a espiritual. Essas são as três revelações da Bíblia. E aí esse texto literal está falando depois de todos os cumprimentos da profecia do Apocalipse. Isso vai se cumprir. Mas no sentido tipológico, esta palavra tem que se cumprir agora. Tem que se cumprir hoje, na minha vida, na sua vida, nesta igreja, na igreja do Brasil, no povo do Senhor que serve nesse país e no mundo inteiro, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Isaías profetiza na palavra de Deus que nós seremos chamados árvores de justiça, né? E quando você fala, tem que entender, irmãos, a palavra justiça. Eu mesmo, quando era novo convertido, quando eu falava Deus vai fazer justiça, o sangue de Jesus tem poder, irmão, no meu entendimento, né? Porque eu já imaginava Deus com a espada na mão, e aí daqueles que se levantaram contra Deus. Mas quando se fala em fazer justiça, significa ajustamento. Aquilo que está fora do lugar. Aquilo que merece, aquilo que não merece. Entendeu? E nós somos a árvore da justiça de Deus. Plantados pelo Senhor. Né? E se nós somos uma árvore do Senhor, então as nossas folhas têm que ser saúde, tem que ser remédio, tem que ser cura para cada um em nome de Jesus. Né? Aleluia. Né? Então uma árvore saudável, ela expressa alegria. Então se ela chegar perto de um melancólico, né? Ela vai se cumprir lá que escreveram. O melancólico vai ter que pular de alegria, porque até a tristeza tem que saltar na presença de Deus. Aleluia. É? Aleluia. Glória a Deus. Se ele chegar perto de... Lamentavelmente, os jovens, né, são muito atingidos por isso, com aquele desejo de eliminar a sua vida. Esse jovem vai dizer, não, eu creio que agora eu vou viver até 120 anos de idade, fazendo a vontade de Deus e louvando a Ele na terra. Né? É isso. Nós temos que ter o DNA de Deus em nós. Deus naturalmente abençoando. Glória a Deus. Produtividade, multiplicação, de alegria, de prosperidade, de salvação, de vitórias. Aleluia. Quero ver se o capeta, ou vamos chamar de lapeta, vai se atrever a ficar perto desse bate-papo, né? Vai estar cercado ali, ó, com arame farpado de fogo. Aleluia. Se ele chegar perto, vai se arrebentar todinho, né? Glória a Deus, a bênção de Deus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus.